Olá, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje falar um pouquinho de algumas coisas que eu tô percebendo e algumas perguntas que eu tô respondendo e vai formulando essas coisas aqui na minha cabeça, porque não é um caso que passou na minha casa, porém um caso que eu vejo bastante. É, a gente vai falar hoje sobre relacionamentos abusivos, porque eu acho que não é uma coisa bem clara para muitas pessoas. Hoje eu vi algumas situações assim e fiquei pensando. Eu acho que muitas vezes a, a mulher pensa, deve acontecer com homens também, né? Mas aqui nós estamos na terapia das amigas, vamos falar de mulheres, né? Que abuso é sempre quando a mulher apanha ou quando é alguma coisa de agressão muito grave. Mas abuso verbal é tão grave quanto, sabe? Tu retirar a autoestima de uma pessoa, às vezes uma palavra é como uma bala que você atira e não tem mais como voltar atrás. Então, às vezes a gente tem que dar uma triada na vida da gente, porque eu sou a pessoa que eu sou super conservadora nessa parte de o casamento tem que continuar, nós temos que lutar até o fim, sempre tem como recomeçar, sempre tem como dar o melhor da gente, tentar entender o outro, estudar, ver e rever as coisas, porém não dá para continuar um relacionamento onde você é abusada de várias formas e muitas vezes acha que isso é uma coisa natural e não é, não existe. Então eu penso que nós poderíamos esclarecer algumas coisas aqui, tipo mulheres que são rastreadas por telefone, sabe? Que nem se dão conta disso. Mulheres que sofrem todo tipo de abuso verbal, é, feia, gorda, incompetente, não fez nenhum café, eu cheguei e não tá pronto, não tá feito, não. Isso tudo é um relacionamento abusivo, entende? Independente da mulher ficar o dia todo dentro de casa, ela tem que ser respeitada e tem a maneira certa de tu tá pedindo as coisas, independente de ser casamento ou amizade ou qualquer coisa, mas existe a maneira certa de você estar se posicionando, né, para uma outra pessoa. Então eu penso que existe muitas mulheres, nossa, como a gente vê mulheres que acham normal, que tem que sair no horário correto, certinho, tem que estar em casa em 5 minutos, não pode conversar com uma amiga, porque tem um compromisso, porque o meu marido não gosta disso, porque o meu marido tem ciúmes, porque ele não gosta daquilo, porque eu tenho que ter relações, independente de eu ter vontade ou não, de eu gostar ou não, de eu sentir dor ou não, sabe? E muitas vezes a pessoa vai se conformando com aquilo, vai achando aquilo uma coisa natural, quando não é uma coisa natural. Então você tem que conseguir observar isso. E muitas mulheres ainda continuam num relacionamento totalmente abusivo, para mais do que eu já falei, por conta de não ter coragem de sentir mais dor, sabe? Não ter coragem de sair daquela situação, porque já dói tanto, já machuca tanto, já é tanta coisa para administrar. Será que eu vou dar conta dos meus filhos? Será que eu vou dar conta de manter a minha casa? Será que ele vai aceitar? Será que eu vou dar conta de pagar as minhas finanças, de ter a mesma qualidade de vida que eu tenho, às vezes não por mim, mas pelo meu filho, pelos meus filhos? Será que a família vai aceitar? Será que a sociedade não vai falar? E enquanto isso, você vai ficando presa naquele ciclo vicioso de será aqui e será aqui, né? E a vida vai passando e você vai achando aquilo natural e a tua dor vai te consumindo e você vai se anulando e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais fechada no teu próprio ciclo, sem ter às vezes o discernimento de ver o quanto abusada você vai estar sendo
né, ao longo de tanto tempo, o quanto você está se doando e nada está acontecendo. E outras vezes eu vejo que a pessoa, ela até quer sair daquilo ali, só que o medo de sentir mais dor, de sentir mais desprezo, mais agonia, ela só quer sair daquela dor. Mas e se quando ela se mexer para fazer alguma coisa, e se doer mais, e se ficar pior? Então tem que ser muito corajoso para você se desvencilhar de um relacionamento que seja abusivo. E o que é mais complicado é que muitas vezes você recebe maus tratos do seu marido, não recebendo só um elogio, a pessoa não sendo reconhecida, a pessoa não vivendo um relacionamento que seja recíproco de alguma forma, não conseguindo conversar e se colocar diante dele, já é muito chato, já é uma coisa, para mim é horroroso, né? E por medo, continua vivendo, continua passando, continua aguentando tudo aquilo, até que um dia a pessoa tá depressiva, a pessoa tá sem autoestima nenhuma, tá se sentindo um lixo, e aquele medo de eu não dei conta, a culpa é minha, porque eu não dei conta do meu casamento, eu deixei meu casamento fracassar, eu deixei o meu casamento ir para baixo, o que os meus filhos vão pensar, aquela coisa que eu falei lá da família. Então tudo isso vai agregando e cada vez te deixando com menos coragem de tomar uma atitude. E daí vem aquele dia que você diz assim, eu não quero mais, eu cansei, eu quero conversar, eu já tentei fazer tudo o que colocaram para mim, eu já tentei de tudo e eu não quero mais. E nesse dia ele vem, passa a mão na tua cabeça, pede desculpas, se torna um amigo e você tá lá frágil, sabe? A tua determinação cai por terra. Você só precisava daquele abraço, daquele carinho e daquela nova esperança. E daí ali ele te traz um presente, às vezes ele traz uma flor, às vezes ele faz alguma coisa que te deixa animada, melhora uma semana, melhora até 15 dias e depois tudo retorna e muitas vezes piora. E o que é pior é quando você sofre abuso de uma pessoa que é muito bem vista pela sociedade. Nós temos muitos atores na vida, sabe? Às vezes até a gente é um ator, uma atriz, que fica vivendo uma vida né? Não vou falar, mas por medo da sociedade, por medo da família. E aí esse outro ator, ele é uma excelente pessoa, um excelente cara, o bam da sociedade. Às vezes ele faz tudo pelo filho, sabe? Às vezes ele faz tudo pelos amigos e você sai como a horrorosa da história, a pessoa que não fez nada, a pessoa que deixou um marido maravilhoso, que deixou seus pais sem filhos, os seus filhos sem o pai, no caso, né? Errei aqui. Mas não é assim, um pai sempre vai ser um pai, uma mãe sempre vai ser mãe. Isso não vai mudar, sabe? Você tem que parar de sentir essa culpa. Você tem que saber identificar quando está sendo abusada. Você tem que saber identificar quando você ainda ama e quando dá para resgatar. Ou quando essa pessoa vive a vida dela independente de você e você tá ali para servi-lo de várias formas, seja na casa, seja na cama, seja nos afazeres afins, no cuidado com os seus filhos, e você acha, porque veio de uma criação, veio de uma crença limitante, que aquilo ali é o correto, e para ti, para tua família, aquilo ali é o correto, e mesmo que você vá estudando, abordando e vendo que aquilo não tá certo, que aquilo tá te consumindo, tá te depreciando, você vai perdendo o seu amor próprio e vai perdendo a coragem da mudança. Então tem que avaliar muito isso, porque muitas pessoas fazem o pior consigo próprio para não ter que enfrentar a dor do julgamento da sociedade,
sabe? O medo de não dar conta. E assim vão levando a vida. E assim a vida vai passando. Então eu tô passando aqui por causa de, como eu falei lá no começo, de algumas perguntas e algumas avaliações que eu tava fazendo. Não é uma coisa normal para mim, não vivi nunca isso dentro da minha casa, mas eu já vi bastante no salão, já vi bastante na sociedade, já vi com amigas, né, acontecer. Então eu quis trazer isso hoje porque não é normal ser maltratada, tá? Não é normal você aceitar tudo de boca fechada. Não é normal você ser coagida. Não é normal você ter que servir o seu parceiro, sexualmente falando, se você já não tem mais esse prazer, ou se você nunca teve, ou de qualquer forma assim, se é um relacionamento da maneira como eu coloco aqui. Gente, é uma coisa muito chata, é uma coisa muito triste, é uma coisa que me deixa emocionada e eu acho que eu nunca gravei assim tão apreensiva como eu tô aqui, porque é triste, é muito triste. Eu não passei, mas a minha mãe passou. Então eu demorei muito tempo para entender isso, sabe? Porque eu era uma criança e o que me fez entender isso foi as minhas terapias e saber perdoar a minha mãe por aquilo que eu achava que ela tinha feito errado, porque assim como a sociedade julgava a minha mãe, eu também julguei a minha mãe, sabe? Então, como eu falei, às vezes é muito difícil de a gente identificar onde está o erro. E uma criança que é criada num ambiente assim, é uma criança que vai ter problemas de autoestima, que vai ter que massagear muito o ego, que vai ter que conhecer uma pessoa que ama muito, que vai ter que ter muitas transformações para ela conseguir ser um ser humano saudável psicologicamente. Então, eu quis trazer isso aqui para a gente analisar um pouco, olhar para dentro de si e ver: o meu marido, ele é exigente, né? Mas ele é maravilhoso? Ou meu marido é abusivo e eu tô cega, né? Eu amo a ponto de achar que tudo isso está correto. Eu não sei nem como colocar isso, mas eu acho que dá para entender do que eu tô falando. Então eu acho que a gente pode fazer essa análise dentro da gente mesmo e ver: é isso que eu quero para minha vida? Vai doer? Vai. Vai doer porque eu já ajudei muitas pessoas a passarem por esse processo. E imagino que dói muito, sabe? Porque tem relatos de pessoas, e vocês sabem, que tentam contra a própria vida para sanar essa dor, né? E uma pessoa assim tem que ser muito corajosa. Ela tem que estar muito desesperada. Então, tenha coragem de virar a chave, de se amar primeiro, de mandar a sociedade a PQP, sabe? De deixar que a sua família te julgue até o dia que eles veem o que realmente acontece, sabe? Não se preocupem de forma alguma com o outro, cuide de você. E presta atenção, muitas vezes o que você não tá vendo, o teu filho tá, a tua filha tá. Muitas vezes a tua família também tá vendo. E tem gente que não tem coragem de colocar isso pra você. Então, fica isso aí agora pra gente refletir. Gratidão. Até mais.